no R2. Vamos pegar dois caras, A, B e C, D, que são paralelos, tá? Só faz sentido se eles forem paralelos, tá? Só faz nexo falar em sentido aí, se eles são paralelos. Eu estou pegando de comprimento não nulo. Comprimento não nulo significa que isso e isso não vai dar zero ao mesmo tempo, né? Não vai zerar embaixo nos dois lados, tá? Isso não vai acontecer. Bom, aí o padrão aqui, que você já sabe, né? XAYA, XBYB para o ponto B, C e o D, tudo mesma coisa. Se eles são paralelos, eu sei que isso tem que ser igual a isso. Mas como que eu vou saber se eles têm o mesmo sentido? Eu vou saber se eles têm o mesmo sentido se os dois são iguais. Mas se os dois forem positivos, vai ter o mesmo sentido. Se os dois forem negativos, vai ter sentidos opostos. Tá? Pensem sobre isso. Acho que eu escrevi aqui, ó. Porém, se eles tiverem sentidos opostos, o sinal do ΔX, né, que é XB menos XA, padrão, coloquei aí, tá? ΔX do AB, tá? XB menos XA. E o ΔX do CD, que é XD menos XD, devem ser opostos. Então, o que está falando aqui? Está falando a seguinte coisa. Pense sobre isso, pessoal. Faça um desenho para se convencerem disso. Está falando que se um for para um lado, o AB, e o outro for por outro, CD, então esse cara, ó, o ΔX aqui deste cara, AB, vai ter sinal diferente do ΔX, do ΔX do CD. Porque quando você pensar no eixo X, um cara, ó, final menos inicial, vai tirar no sentido contrário, né? E aqui, ó, o final é o B, então vai mudar o sentido, né? Quando você fizer essa conta de menos, você vai pegar o da frente menos o de trás. E essa conta de menos é o de trás, número de trás, menos o da frente. Então o sinal vai trocar. Tá? Então, se esse cara tem um sinal trocado com relação a esse, quando você dividir um pelo outro, vai dar negativo. Certo? Logo, então, foi o que eu escrevi aqui, ó. Logo, os dois quocientes são negativos. Eles são iguais, né? Se um é negativo, o outro também é. Então, nesse caso, que tem sentidos opostos, os sinais vão ser negativos, né? Se tiver o mesmo sentido, os sinais vão ser todos não, os dois quocientes, tá? Aqui é positivo e aqui também é positivo, então eles vão ter o mesmo sentido, ok? Olha um exemplo aqui, ó. Peguei AB e CD, tá? Tá aqui, ó, AB e CD. Fiz essa conta, deu meio. Claro, do outro lado também é meio, porque eles são paralelos. Senão não ia perguntar se eles têm o mesmo sentido ou não, tá? Porque Pessoal, aí é importante vocês perceberem qual é o ponto final do segmento inicial. Quando você faz ali a subtração, você vai fazer final menos inicial. Ah, poderia fazer inicial menos final? Até poderia, para esse objetivo sim, que é comparar o sentido. Mas aí você teria que fazer em todos, né? Mas assim, já vamos padronizar sempre final menos inicial. Então você tem que olhar, na verdade, o nome das letras não importa. Eu usei A, B, C, D seguindo o alfabeto, mas poderia ser alfabeto, poderia chamar ponto de qualquer coisa, né? Mas não confunda essa fórmula assim, imaginando que o ponto, por exemplo, XD que está aí menos XC. Não tem que ser sempre D e C. O nome do ponto não importa. O que você tem que sacar aí é final menos inicial. Aí você olha lá em cima na primeira linha, ó.
O ponto é A, B com a seta para frente, então ele começa no A e termina no B. Então você pode ver que nas contas ali está sempre B menos A, né? Tanto do lado ali embaixo, tanto do lado esquerdo como direito, está B menos A, tanto no X como no Y. Aí o outro segmento está CD, então ele começa no C e termina no D. Então eu estou fazendo final menos inicial na fórmula. De novo, ali tem D menos C na fórmula, tá? Ela não esses nomes A, B, C, D não são fixos, tá? A ideia da fórmula é fixo, mas as letras podem variar dependendo de como estiverem à disposição dos pontos lá no enunciado da questão. Entenderam isso? É sempre ponto final menos inicial. Isso é sempre. Agora, se vai ser D menos C, não sei, depende. Vamos lá, continuando. Essa pergunta só tem nexo se eles forem paralelos. Tá, que dá meio, que dá meio. Como o meio é positivo, né, tá escrito aqui, ó. Opa. Tá escrito que o meio é maior que zero. Então, eles têm o mesmo sentido. Tá bom? Casos especiais. Olha. Deixa eu pegar a caneta aqui. Caneta. Tá. Se esse cara for nulo, né? Aquele quociente, a parte de baixo aqui, ó, xb menos xa, for nulo, né? E lembrando que aqui é yb menos ya. Se esse cara for nulo, esse cara aqui em cima, que é xd, né? xd menos xc, também vai ser nulo. Também vai ser nulo. Se um de baixo for nulo, o de cima também vai ser. Por quê? Porque eu vou ter isso aqui, ó. Eles têm que ser paralelos, né? Eu já estou assumindo que eles são paralelos. Se isso aqui for nulo, isso vai ter que ser nulo também, a variação de x, né? Porque eles são paralelos, os dois, certo? Tudo bem? Então, aí o que eu vou ter? 0 sobre 0 aqui, tá? Pois eles são paralelos. Agora, supondo... Tudo bem, pessoal? Aí isso aqui deu 0 sobre 0, você vai descartar, tá? Agora, supondo que o y não deu 0, tá? Não foi nulo, não foi nulo. Isso aqui deu um número que não é 0. Aí esse cara também não vai ser 0, tá? Se um der 0, o outro vai dar também. Se não der 0, o outro também não vai dar, tá? Aí você já descartou esse, porque deu 0 sobre 0. Aí você olha só para este. O outro esquece. 0 sobre 0 aceita tudo, tá? Então você olha só para o outro. Se esse outro for positivo, aí tem o mesmo sentido. Se esse outro que sobrou, né, que você está avaliando, esse segundo quociente, se ele for negativo, aí vai ter sentidos opostos, tá? Vê a figura aqui, ó. Sentidos opostos aqui, ó. O ΔX zerou, mas o ΔY, ó, YB menos YA é o de cima menos de baixo, mais YD menos YC é o de baixo menos de cima, então o sinal vai ficar trocado. Tá bom? Então eu vou ter sentidos opostos. Ok? Tá bom. Então aqui, o segundo caso especial do R2. O segundo caso especial do R2 é se os dois denominadores forem nulos. O que vai acontecer? Você está no R2. Você tem aqui, você tem o ΔX do CD dividido pelo ΔX do AB, e do outro lado você tem o ΔY do CD dividido pelo ΔY do AB. Se esses dois se anularem, se o de baixo se anula, o de cima também se anula. Se esse se anula, o outro também vai se anular. Então eu vou ter isso. Tá? Se isso acontecer, tudo 0
ninguém está se anulando, ninguém está variando, né? Os dois segmentos, nesse caso, eles vão ter tamanho comprimento zero. Então, é um segmento que começa no ponto e termina no mesmo ponto. O outro segmento também. Então, trivialmente, eu falo que eles têm o mesmo sentido, tá? Eles não têm tamanho, tá? Ok? Tá. E no R3 para o R3? Agora eu estou mudando para o R3. Para o R3, as ideias podem ser estendidas, tá? Olha aqui, ó, os três caras. Eles são iguais, porque eu tenho um segmento paralelo ao outro no R3. Eles são iguais. Se os três forem negativos, o sentido é oposto, tá? Negativo significa sentido oposto. Se os três forem positivos, mesmo sentido. E os casos especiais? Os casos especiais são os seguintes: se os três quocientes forem nulos, se os três quocientes forem nulos, 0 sobre 0, forem não nulos, desculpa, estou lendo errado. Se os três quocientes forem não nulos e positivos, então tem o mesmo sentido, mas isso eu já falei, né? Três quocientes forem não nulos e positivos. Se os três forem positivos, eu tenho os três aqui, ó. Então, se eles forem positivos, tem o mesmo sentido. Mas isso eu já escrevi aqui. Caso contrário, tem o mesmo sentido. Eu já escrevi, não sei porque estou escrevendo de novo. Não nulos e positivos, já escrevi. Se forem não nulos e negativos, tem sentidos opostos. Também já escrevi aqui, ó. Se forem negativos, três quocientes forem negativos, tem sentido oposto. Realmente, não precisava ter escrito de novo. Isso não entra nos casos especiais, né? Isso é o caso padrão, tá? Pessoal, realmente a informação ficou em duplicata aí, né? Eu já tinha falado e listei aí de novo, mas no material eu já consertei, tá? Eu tirei do slide anterior a informação e listei as 4 aí. Muito melhor fazer assim, tá? O material que está postado para vocês, o slide anterior eu modifiquei, tirando a informação de lá, porque já está tudo aí. Vamos ver realmente os casos especiais. Se ocorrer 0 sobre 0 em algum, ou em 2, você descarta esses que deram 0 sobre 0 e só avalia o que sobraram, né? Ó, se der 0 sobre 0 nesses dois primeiros, só pega o terceiro e vê se ele for positivo. Se ele for positivo, vai ter mesmo sentido. Se ele for negativo, sentidos opostos. No que sobrou, né? Se sobrar 2, não tem problema, ó. Se só esse primeiro deu 0 sobre 0, descarta e vê esses dois. Se os dois forem, eles são iguais. Se um é positivo, o outro também é positivo, né? Porque você tem segmentos paralelos, né? Então é obrigatório ser igual aí. Se esse for positivo, o outro também vai ser positivo. Então, se for positivo isso, mesmo sentido. Se for negativo, sentidos opostos, tá? E se os três denominadores forem nulos, se os três forem nulos, vou tentar voltar aqui, dar uma limpada. Se os três forem nulos, denominadores, aqui, vai anular tudo, né? Porque são paralelos. Ó. Se esse for 0, de cima tem que ser também. Se esse for 0, de cima tem que ser também, porque eles são paralelos. Pensa nisso, a gente já comentou no R2, né? Se esse for 0, eu vou ter tudo 0 sobre 0. Então, trivialmente, a gente fala que eles têm o mesmo sentido, tá bom? A gente convenciona assim, porque você tem dois segmentos com tamanho nulo, tá? Não tem tamanho aqui, ó. O segmento AB é esse aqui, e esse é o CD, ó. Não tem sentido, direção evidente aí, né? Porque eles têm tamanho zero. E aí, nesse caso, você fala que tem o mesmo sentido, tá? Um exemplo aí para terminar. Verifique se esse segmento AB
Ó, em R3, tá? Aí, ó, 3 coordenadas. E CD são paralelos. Olha só, joguei lá no primeiro quociente. Esse aí é o mesmo que a gente acabou de fazer hoje, tá? Joguei lá no quociente, deu 0 sobre 0. Tá? E aí eu descarto. Aí eu vejo os outros dois. Um deles dá 2. Positivo. O outro também vai dar 2 porque são paralelos, né? A gente já viu que eles são paralelos, a gente já sabia disso. Mas como esse 2 é positivo, então eles têm o mesmo sentido. Tá? Então é isso. Tá? Então, falei de tamanho do segmento, sentido de segmento e direção do segmento. É isso. Obrigado. Isso na verdade foi o finalzinho, né? Que faltou falar de segmentos. Eu vou falar de vetores hoje, tá? Mas eu vou fazer a chamada antes. Esse material já está postado para vocês. E eu vou postar agora a parte de vetores. Então vamos lá. Momento. Ok. Momento só, deixa eu achar o material aqui. Fazer chamada agora, tá? Momento só. Então, pessoal, estou postando material aí, tá? De estudo. Parte de vetores. O segmento já está. Estou carregando vetores aí. Arquivos. Dentro da pasta de arquivos, tá? Isso. Muito material já. Vetores. Então, tá postado, só vou conferir aqui. Então, esse é meu material de aula, tá, pessoal? Que é o que eu vou apresentar agora, tá bom? Parte algébrica, resumão, tá? Falando de vetores, parte da definição, tá? E já falo de sentido, direção e tamanho de vetor, como a gente olha para isso, tá? E aí, operações com vetores só na próxima aula, tá? Ok. Vou fazer chamada aí. Professor? Oi, sim, pode falar. Só para ver se eu entendi direito a questão do sentido ali, né? Assim, você pode ter N dimensões, né? Normalmente a gente vê 2 ou 3. Sim. Mas é assim, você tem ver se eu entendi 100%. Se você compara, você dá a diferença do X e do Y de cada um. Se a diferença for maior que 0, é o mesmo sentido. Se for menor que 0, é sentido oposto. Isso mesmo. Se for negativo, é sentido oposto. Se for positivo, é o mesmo sentido. Você sempre vai dividir o delta. Você só está comparando dois segmentos, tudo bem? Só tem 2 segmentos, certo? Se você compara 2 de cada vez, né? Isso. A gente está comparando 2, ponto final. Esses 2, como você disse, podem ter muitas coordenadas, né? Dependendo da dimensão que ele está escrito. Normalmente, nesse curso, a gente olha para 2 dimensões ou 3. Mas são 2 segmentos só. Aí você vai pegar quanto variou o X de um dos segmentos e dividir por quanto variou o X do outro segmento.
Uhum. E é sempre final menos inicial, porque aí a gente está falando de segmento orientado. Então ele tem começo e tem fim, né? Porque são dois pontos extremos, mas tem um ponto inicial quando eu falo em segmento orientado. Tem um ponto do começo e o ponto do fim. Eu sempre vou fazer a coordenada do fim menos a coordenada do começo. Então, por exemplo, se tem três coordenadas, está no espaço R3, digamos, né? Tridimensional. Então, você vai pegar quanto variou o x de um e dividir por quanto variou o x do outro. Aí, se der positivo isso aí, eles têm você tem que fazer em todos, né? Porque Uhum. assim, por quê? Se você já tem certeza que eles são paralelos, você não precisa fazer em todos. Faz em um só. Porque se eles são paralelos, todos já vão ser iguais. Você só faz do x. O paralelo é quando dá 0/0, certo? Não, paralelo é quando esse quociente, ΔX de um sobre ΔX do outro, der igual ao ΔY do um vezes, dividido pelo ΔY do outro. Ah, Se tá. tiver Tipo assim, você R3, teria que comparar todas as dimensões, se todas as dimensões forem. Se o delta de todas as dimensões forem iguais, eles são paralelos. isso, eu vou escrever aqui para você agora, para melhorar, só para não, porque falando assim, matemática não é muito bom, só essa questão é bem simplesinha mesmo. Aqui a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo, melhor eu abrir aqui, ó. Tá. Momento. Então, olha só. Então, vamos supor que tenha 3 dimensões, tá? Você tem dois segmentos, o AB orientado, ó, de A para B. E o CD, você está enxergando aí? Sim, sim, tô vendo sim. Então, para verificar se eles têm a mesma direção, então se tem 3 dimensões, tem x, y, z. Aí você tem que ver se a variação do x de um segmento, né? Nem vou pôr, vai. Dividido pela variação do x do outro segmento é igual à variação do y do primeiro segmento dividido pela variação do y do É segundo CD, né? Isso. segmento. Se são 3 dimensões, os três têm que ser iguais. Tem que comparar todas as dimensões, tá? É isso. Desculpa. Pode acontecer alguns casos especiais que eu discuti aí. Por exemplo, se der 0/0, o 0/0 não elimina a possibilidade deles terem a mesma direção. Porque o 0/0 aceita tudo. 0/0 pode ser igual a 10, pode ser igual a 20, né? Porque 20 vezes 0 é 0. Tudo Uhum. bem? Então, isso aqui não elimina a possibilidade. Se acontecer isso em uma das coordenadas, não tem problema. Aí você fica só com duas para avaliar. E no caso, assim, você só vai desconsiderando até o caso, a não ser que seja o caso, você não lembra lá atrás lá, que tinha se todos fossem nulos, né? Ah, isso. Se só os de baixo forem nulos e os de cima não, você vai ter um segmento nulo. Você vai ter um segmento que começa num ponto e termina nele mesmo. Aí, por trivialidade, por convenção, a gente fala que esse tipo de segmento ele tem a mesma direção, sempre a mesma direção que qualquer outro. Certo. Porque Tá? ele pode ser contado em qualquer direção, porque dá na mesma, que é um ponto só. Isso, exatamente. Isso vai acontecer quando os três denominadores se anulam. Uhum. Não, beleza. Tá. Certo? Agora, quando dá 0/0, você tem mais dois para conferir. Se você tiver mais um 0/0, aí eles vão ter a mesma direção. Pensa por quê? Porque esse cara aqui, ele vai ser um segmento. Esses caras não vão ser segmentos nulos, né? Se esse não der 0/0, mas eles vão ser horizontais, vão ser paralelos ao plano do chão, XY. Pensem por quê, façam os exemplos, né? Aqui eu estou falando da questão da direção, tá?
inclui os casos especiais, mas a grosso modo é se os três derem iguais, tá? Eles têm a mesma direção. Não, beleza. Agora, depois que você verifica isso, você quer verificar se tem o mesmo sentido. Mesmo sentido. Tá. Se você já verificou isso, que eles têm a mesma direção, para verificar se tem o mesmo sentido, você não precisa fazer os três, porque eles são iguais. Certo? Você só precisa fazer um deles. Se esse que você fez der positivo, vai ter o mesmo sentido. Se der negativo, vai ter sentido oposto. Certo? Professor, licença aqui rapidinho. Sim. Você vai perdoar a minha ignorância como um todo assim, mas o senhor pode explicar mais uma vez qual a diferença de direção e sentido, por favor? Tá. Direção tem a ver com a inclinação. Tem a ver com o ângulo de inclinação. Então, dois segmentos, um AB, ele vai ter a mesma direção que outro segmento CD se o ângulo de inclinação aqui for igual a esse. Aí é a mesma direção. Ou seja, se eles forem paralelos. Isso aqui quer dizer paralelos. Tudo bem? Beleza, entendi. Agora, depois que eles têm a mesma direção, se eles forem orientados, você pode falar em sentido, se eles têm mesmo sentido ou não. Então, se eles tiverem a mesma orientação, ó, esse para cima, né, na diagonal aí, esse também, aí eles têm o mesmo sentido. Mas você só pode, isso só tem nexo falar em sentido em duas antes de falar em sentido, tem que satisfazer duas coisas. Primeiro, eles têm que ser orientados, ou seja, tem que ter setinha aqui orientando, falando, ó, aqui é o começo, aqui é o fim. Porque se não tiver isso, você não pode falar em sentido do segmento. Tudo bem? Você pode falar em direção, mas em sentido não, se eles não forem orientados. Né? E segunda coisa, você só pode falar em sentido se eles tiverem antes a mesma direção. Eles têm que ter a mesma direção. Por exemplo, esse segmento ABE aqui que eu desenhei agora, aqui nesse canto, não tem a mesma direção que esse CD. Então não faz nenhum nexo você ficar falando, mas sentido, eles têm o mesmo? Essa pergunta não tem nexo. Porque eles não têm a mesma direção, então você não vai comparar sentido de um com o outro. Então a gente está comparando mesmo se tem mesmo sentido ou sentido oposto. Mas a gente só vai fazer isso se eles tiverem a mesma direção. Se não, não tem nexo comparar sentidos. Melhorou ou não? Sim, professor, a partir de agora eu estou entendendo. Vamos embora. Ah, tá bom. E é essencial entender isso, porque agora eu vou falar da parte principal, que é o vetor, né? E o vetor já é mais abstrato, ele é um conjunto. Um vetor é um conjunto, né? De segmentos, né? Mas é legal entender bem segmentos antes, né? Porque é mais palpável, assim, né? O vetor é um conjunto, né? A gente pega um representante ali desse conjunto e olha para ele. Qual representante você pega? Qual for mais conveniente, né? Ok. Tá. Então, chamada, né? Chamada. Então, vamos lá. Eu vou... Um momento, pessoal. Vou dar um recal nessa página aqui do Siga, porque expira. Tá, acho que vai agora. Adriano, tá aí? Adriano, não. Faltou. Alex Rodrigues. Ok, Alex. Alisson. Alisson faltou. Amanda. Ô, professor, licença. O Alisson pediu para avisar que ele tá voltando do trabalho, então ele não logou ainda por isso, tá bom? Ah, tá bom, obrigado. Eu vou... Não sei...
Se ele trabalha muito longe, vai chegar só. Ele tá chegando daqui a pouco. Ele chega por volta das 8h30, 7h30, 7h40. Ele tá chegando em casa já. Ah, tá bom. Obrigado. Eu já tô pondo presença para ele. Tá bom. Amanda Cristina tá aí? Não, né? Não. Ana Paula. Ana Paula também faltou. Anthony. Anthony tá aí, ok. Bruna Rita. Bruna. Faltou. Bruno Fernandes. Presente, professor. Ok, Bruno. Caio Anastácio. Caio. Faltou. Carla. Gabriela. Faltou. Cássio Felipe. Cássio faltou. Diego Cardoso. Diego. Presente, professor. Ok. Edgar Santos. Edgar faltou. Eric Neves. Eric tá aí, ok. Evandro Silva. Presente. Ok. Everton Santos. Everton. Faltou. Fábio Vicentini. Faltou. Fábio. Não, Fábio tá aí, ok. Fernando Rodrigues. Presente. Ok. Flávio William. Presente. Ok. Gabriel Aparecido. Tá aí, Gabriel. Ok. Gabriel Felipe. Gabriel Felipe. Gabriel Felipe. Presente. Ok. E a Bruna eu aqui. Tudo bem, Bruno. Gabriel Ventura. Faltou. Gleidson. Tá aí, ok. Guilherme Ferreira. Ok. Guilherme Mariano. Presente, professor. Ok. Gustavo Simeão. Ok, Gustavo. Ebert Moraes. Ok, Ebert. Johnny Nelson. Eu. Professor, tem uma Bruna aqui que falou que a internet está ruim e não está escutando o senhor, tá bom? Ah, tá bom, obrigado. Depois presença para ela, Vienne. Tá. E Johnny sou eu, tá? Tô presente. Ok. Cleiton da Silva. Cleiton faltou. Leonardo Amano. Leonardo tá aí, ok. Letícia da Silva. Presente. Ok. Lucas Alberto. Lucas faltou. Lucas Canuti. Faltou também. Não, Canuti tá aí, ok. Lucas Eduardo. Presente. Ok. Marcos Félix. Tá aí, ok. Marcos Gonçalves. Faltou. Matheus Balber. Faltou. Não, tá aí. Tá bom, Matheus Balber tá aí, ok. Matheus Souza. Matheus Souza. Faltou. Maicon Vitor. Maicon tá aí, ok. Nicolas Gonçalves. Nicolas Gonçalves. Faltou. Ah, não, tá aí. Desculpa, Nicolas. Tá aí. É que quem que respondeu? Alisson respondeu agora. Não, Alisson já tinha posto presença. Ah, ele chegou, né? Isso. Ok. Nicole Neves. Nicole? Faltou. Pamela Firmino. Ok, Pamela. Pedro Henrique. Tá aí, ok. Rafael Augusto. Rafael Augusto. Tá aí, ok. Rafael da Silva.
tá aí, ok. Rafael de Souza. Rafael de Souza, faltou? Rafael Pompeu. Faltou? Não, tá aí, ok. Rafael Reis. Ok. Rogério Pires. Rogério, faltou. Sabrina Marques. Aqui. Ok. Sara Jesus. Sara. Faltou. Tainá de Sá. Ô, professor, qual que é a Sara? Porque se for a Sara, se for a Sara que eu conheço, ela falou que a internet tá zoada. Aí tá com esse problema aí. Tá, ela falou com você. Ela, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Ela entra na aula, aí cai, entra, cai, entendeu? Isso é desde o primeiro semestre, que é assim. Nossa. Tá, então, se é desde o primeiro semestre, ela não vai conseguir assistir aula nenhuma. Ela reclamou isso com alguém, depois tem que falar com ela. Por enquanto, eu vou por presença aqui. Obrigado por avisar, mas tem que ver, tem que tomar providência, porque ela vai ver a aula quando. Tá, depois eu falo com ela. Ok, obrigado. A Tainá respondeu, né? Vinícius Araújo. Presente. Ok. Vinícius dos Santos. Faltou. Tá aí, ok, tá bom. Vinícius Pereira. Tá aí também. Wallace. Faltou. Washington Lucas. Ok, Washington. Alguém escreveu aí, foi Alice? Não. Quem que escreveu agora que eu não estava chamando? Deixa eu olhar. Evandro, né? Pode assistir depois do stream. Ela pode assistir depois, Evandro, entendi. Mas tinha que comparecer aqui, viu? Tem que ver isso aí, depois eu vejo com o pessoal. Porque é ruim para mim dar o aval que a pessoa não precisa estar na aula e pode assistir depois. Eu não posso fazer isso, né? Eu entendo que dá, né? Porque eu gravo, mas eventualmente posso não gravar ou por esquecimento, por algum problema no Teams, mas eu não posso dar esse aval, né? Bom. Mas hoje eu pus presença para a Sara. Vamos lá, pessoal, falar de vetores. Me chamem, estou aqui olhando o material junto com vocês, mesmo sendo meu material, eu mesmo fiz, eu olho, eu conserto, às vezes arrumo, falo com vocês que eu estou fazendo isso, tá? Então, isso quer dizer que vocês podem perguntar a qualquer momento. Devem, né? Estou aqui para isso. Então, vamos lá. Então, vamos definir vetores, tá? Hoje, também aplicar as fórmulas que a gente viu em segmentos, né? Para ver comprimento e segmento, direção, sentido. Aplicar para vetor também é quase que imediato, tá? A gente faz isso, mas entender a definição de vetor, né? Aí, formal, tá? Algébrica. Então, começando, primeiro definir relação entre dois conjuntos, né? Então, eu tenho dois conjuntos, que eu estou chamando de U e V. E o que é uma relação, né? Relação entre dois conjuntos é uma associação com elementos entre os dois conjuntos, né? Então, eu estou associando... A história é assim. Simplesmente, é uma coisa simples isso. Eu tenho dois conjuntos, U e V. Uma relação entre eles, que eu vou chamar de R aqui, tá? No geral.
é uma relação entre os elementos, tá? Por exemplo, eu estou associando um cara daqui, de U, com um cara de V aqui. Aí eu estou associando, eu pego outro e associo a outro, tá? Então, como é essa associação? Ela está obedecendo alguma regra, tá? Uma regra que faz uma ligação entre um elemento daqui e um elemento daqui. Isso eu chamo de relação entre dois conjuntos. Então, se eu pegar um alfa aqui em U, relacionado a um beta que está aqui em V, a gente diz que esse par alfa-beta, tá? Eu simbolizo com par alfa-beta, ele pertence à relação. Pertence à relação. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão relacionados por esta lei aí, tá? Bom, agora uma relação especial que eu quero falar, a relação de equivalência. Vamos limpar. Então, a relação de equivalência. Então, primeiro, quando eu falo em relação de equivalência, eu estou relacionando dois conjuntos iguais, tá? Ou seja, eu posso dizer que eu estou relacionando o V com ele próprio, tá? Então, a relação é chamada de relação de equivalência se ela satisfaz essas três propriedades aqui. Primeiro, ela é reflexiva. O que quer dizer isso? Que um elemento está sempre relacionado com ele mesmo. Então, olha só, de novo. Eu tenho aqui o V, né? Eu chamei de V aqui. E do outro lado, eu tenho o V de novo. Então, cada elemento aqui vai se repetir. Cada elemento à esquerda se repete à direita. Porque eles são iguais, né? Então, se tem um alfa aqui, vai ter o alfa aqui também. E a relação é chamada de relação de equivalência se o alfa está relacionado com ele mesmo, né? Agora vamos falar, se tem um beta aqui, eu vou apagar o que eu fiz, melhor, dar uma limpada. Então vamos lá, se eu pego um alfa aqui relacionado a um outro beta aqui, se eles estão relacionados, agora eu estou falando da segunda, tá? Que é a simétrica. Simétrica. Então, eu tenho um alfa aqui relacionado a um beta. Bom, esse beta ele está à esquerda também, porque os conjuntos são iguais. Se ele está à direita, ele vai estar à esquerda. E tem um alfa, e a mesma coisa para o alfa, né? Se ele está à esquerda, ele vai estar à direita também, que são conjuntos iguais. Se o alfa está relacionado ao beta, o beta também está relacionado ao alfa, tá? Isso é a propriedade chamada propriedade simétrica, tá? E a propriedade transitiva. Se alfa está relacionado a beta e o beta está relacionado a outro cara, gama, então o alfa está relacionado a gama. Para pensar nisso, uma maneira é você pensar nos três conjuntos repetidos, V, V e V. Então você tem aqui alfa relacionado a beta, né? Alfa relacionado a um beta aqui, e o beta relacionado ao gama. Então, se você fizer, se você pegar aqui R, desculpa, e R. Então, se você pegar R aqui, o alfa vai estar relacionado ao gama também. Então, o alfa está aqui e o gama está nesse último. Mas o alfa está relacionado ao gama. Então, qualquer relação que essas três coisas forem verdadeiras, essa última é chamada de transitiva, tá? Esqueci de falar o nome. Ela é chamada de propriedade transitiva, tá? Então, qualquer relação que tenha essas três propriedades é chamada de relação de equivalência. Tudo bem? Então, eu deixo como exercício a seguinte coisa, ó. Só para entender melhor aí e aplicar, tá? A relação de equivalência. Olha, o exercício é o seguinte, eu pego o conjunto dos números inteiros, tá?
e uma relação da seguinte forma, olha, eu estou pegando dois caras inteiros, imagina o conjunto dos inteiros de um lado e o conjunto dos inteiros do outro, tá? Então, eu estou relacionando um número daqui com o outro de lá, então eles vão estar relacionados se a diferença for um número par, tá? Então, por exemplo, o 1 está relacionado com 3, porque a diferença dá menos 2, né? Que é par, tá bom? Múltiplo de 2 é par, tudo bem? Então, eu quero que você prove que isso é uma relação de equivalência. Muito importante fazer esse exercício para entender o que é uma relação de equivalência, tá? Então, você tem que verificar uma por uma, tá? Primeira, segunda e terceira. Tudo bem? Continuando. Definição de segmentos equipolentes, né? Então, segmento a gente já discutiu, né? Imagina dois caras aqui, eu estou pegando segmentos orientados, tá? Um cara aqui e outro cara aqui. Quanto que eu digo que os dois segmentos são equipolentes? Eles são equipolentes se eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Se o comprimento daqui até aqui for o mesmo que daqui até aqui, tá? A distância desses dois pontos for igual a desses dois. A direção também é a mesma, ou seja, mesmo ângulo e o mesmo sentido, setinha aqui, tá? Então, esses dois segmentos são equipolentes. Exercício. Prove que nesse conjunto dos segmentos orientados, você pega um monte de segmento orientado aqui, ó. Outro aqui, outro aqui. Nesse conjunto, então, considerando esse tipo de elemento, a relação de equipolência é uma relação de equivalência, tá? Ou seja, se eu pegar um conjunto com vários segmentos equipolentes, né, todos eles, isso vai caracterizar uma relação de equivalência. Tá? É isso, tá? Considere isso aqui e prove que vale essas três aqui, né? Ó, essas três aqui propriedades. Tá bom? Da relação de equivalência. Só importante para entender essa parte teórica. Para entender a fundo o que é vetor, né? Já estou chegando na definição de vetor. Antes, vou definir classe de equivalência. Tá? A gente falou de relação de equivalência. E agora, o que é uma classe de equivalência? Então, eu tenho um conjunto, uma relação desse conjunto nele mesmo, tá? Eu estou pegando um cara fixo, eu estou fixando um cara do conjunto. Então, eu tenho assim, conjunto V e o conjunto V aqui. Então, tudo que tem à esquerda tem à direita também. E eu estou fixando um cara, tá? Então, a classe de equivalência deste cara é um subconjunto. Então, é um conjunto que está dentro de V. É um subconjunto que eu estou denotando por isto, tá? Colchetes aí. Então, esse conjunto inteiro aqui dentro, que eu estou chamando de classe de equivalência, eu estou denotando ele assim. Ele vai depender do alfa. Para cada alfa que eu fixar, eu vou ter um conjunto deste que vai ser definido assim, ó. Todos os caras que estão relacionados, eu já estou considerando uma relação, né? Todos os caras que estão relacionados com esse alfa. Tá. É melhor, talvez, pensar nessa classe de alfa do outro lado, né? Então, o alfa está aqui também. Tá. O alfa talvez não esteja relacionado com o próprio alfa, né? Certo? Ou tá? Né? Então, entenda o que é isso aí. Eu estou considerando uma relação aqui, relação de equivalência. Aí você já percebeu a pergunta que eu acabei de fazer. O alfa está relacionado com o próprio alfa? Está, porque se é uma relação de equivalência, né? Então, dentro da classe de equivalência do alfa, tem que estar o próprio alfa, né?
Então, eu estou pensando em todo mundo que está relacionado com alfa. Quem que está relacionado com alfa? Todos esses caras eu vou chamar de classe de equivalência de alfa. Tudo bem? É isso. Tá? E eu digo que um termo aqui, tá? Todos os caras que estão aqui nesse conjunto aqui, né, da classe de equivalência, eu digo que cada cara daqui é equivalente a alfa. Tá? Se ele está na classe de equivalência de alfa, ele é equivalente por essa relação, tá? A relação é prefixada, tá? Uma relação. Olha um exemplo, olha. O exemplo que eu falei agora há pouco, tá? Dos números inteiros, onde dois estão relacionados, dois caras inteiros estão relacionados se a diferença for par. Tá. Então, vamos escrever a classe de equivalência do número 1. É todo mundo que, subtraindo com 1, dá par. Por exemplo, o 3. Né? Porque esse cara aqui é par, 1 menos 3 é par. Então, o número 3 ele está dentro desse conjunto chamado classe de equivalência do 1. Na verdade, qualquer número primo que você pensar vai estar dentro da classe de equivalência desse cara. Porque o número primo menos 1 dá par. Número primo não, desculpa, pessoal. Número ímpar. Número ímpar. O número ímpar, o primo não, né, pessoal? Você pensa no 2, o 2 é primo. 2 menos 1 não é par. Tá? Mas qualquer número ímpar que você pensar, ele vai estar na classe de equivalência do 1. Por quê? Número ímpar menos 1 vai dar par. Tá? Então, a classe de equivalência do 1 é o conjunto de todos os números ímpares. Tá? Então, esse é um conjunto, classe de equivalência, onde tem muitos caras, nesse caso, tem infinitos números lá dentro. Tá? Agora, vamos pensar, por exemplo, na classe de equivalência do 3. Se você perceber isso, que a classe de equivalência do 3 também é qualquer ímpar. Porque se pegar qualquer número ímpar, 7, subtrair 3, a diferença vai ser par. Tá? Então, esse conjunto tem todos os números ímpares também, assim como a classe de equivalência do 1. Tá? Então, na verdade, a classe de equivalência do 3 é igual à classe de equivalência do 1. Tá vendo? O representante do conjunto é outro, mas o conjunto é o mesmo, eles são iguais. São iguais. Tá? Mas aqui você enxerga um 3, aqui você enxerga um 1. Mas tanto faz, né? Eles representam, tanto o 3 como o 1, ele representa o conjunto todo. Né? Você escolhe quem você quer colocar. Tá? Ou poder usar o menos 1, o menos 3, tanto faz, tá? Então, uma outra observação é que, para esta relação, né? Para essa relação aqui, o conjunto dos números inteiros, só tem duas classes de equivalência, só duas classes. Esta classe, que é de todos os números ímpares, e a outra classe, que é de todos os números pares. Por quê? Se você subtrair dois números pares, a resposta sempre é par. Então, claro que quem está dentro desse conjunto não vai estar dentro do outro, né, dos pares, né? Porque o cara ou é ímpar ou é par. Então, tem duas classes de equivalências. Essa é uma e essa é outra. Certo? Então, o conjunto com infinitos elementos, que é os inteiros, considerando esta relação, só tem duas classes de equivalência com respeito a essa operação. Tá bom? Tá, agora sim, a gente está pronto para definir vetores. Então, pega esse conjunto, esse segmento aqui, orientado, AB. Você enxerga ele aqui, olha. Olha aqui, ó. A, B. O que é o vetor? O vetor, olha o símbolo do vetor. Compara essa notação com essa. É um pouco diferente, tá vendo? Aqui eu sempre denoto assim, segmento orientado,
E vetor, assim, segmento orientado, dependendo da literatura, do livro que vocês olharem, nem sempre o pessoal denota do jeito que eu faço, tá? Mas vetor quase sempre, também não é sempre, mas quase sempre, é assim, com uma seta no final, tá? Então, eu estou definindo o vetor. Vetor é a classe de equivalência com respeito à relação, eu não sei se eu escrevi direito aqui, mas com respeito à relação de equipolência. Lembra que a classe de equivalência depende da relação que você está considerando. Então, pego a... Pessoal, realmente essa definição aí agora ficou completa com o que eu escrevi em cima, tá? No momento aí eu não tinha escrito corretamente, mas eu já arrumei, postei corretamente o material para vocês, tá? Foi só não sei, eu escrevi errado, mas na hora de falar eu já consertei. Equipolência. Lembra que a classe de equivalência depende da relação que você está considerando. Então, pego a relação de equipolência, ou seja, eu estou olhando para o conjunto de todos os segmentos equipolentes. Isto é uma classe de equivalência. Prove isso, né? Conclua isso. É aquele exercício que já passou aí, né? Que o conjunto de equipolência, a relação de equivalência é uma relação de equivalência, né? Todos os caras equivalentes você está juntando ali e chamando isso de classe de equivalência, tá? Então, olha só, a classe de equivalência desse cara aqui, né, é o vetor. Então, o que eu chamo de vetor aqui, ó, AB, é a classe de equivalência, ou seja, é um conjunto com um monte de segmentos equipolentes. Tá? Ok? Bom, então olha só, pessoal. Esse vetor aqui é o mesmo que esse, é o mesmo que esse. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, pessoal. A classe de equivalência desse cara, AB desse segmento orientado, é a mesma que a classe de equivalência desse aqui embaixo. Por quê? Porque todos os segmentos que forem equipolentes a esse vão ser a esse também, tá? Então, é o mesmo conjunto, tá? Eu só estou escolhendo representantes diferentes, né? A, B, C, D, mas é um conjunto onde o segmento orientado a B está dentro do conjunto chamado classe de equivalência, CD, tá? E vice-versa. Então, esse cara aqui que eu chamo de vetor, né? Então, o vetor AB é igual ao vetor CD, né? Então, tanto faz, você só olha para um representante, tá? Porque tem infinitos dentro de uma classe equivalência dessa, ou seja, dentro do vetor, que é um conjunto, né? Tem infinitos segmentos orientados, né? Então, você pega um deles, escolhe, tipo, ou AB, ou CD, né? AB ou CD, tanto faz. Escolhe um para representar todo o conjunto, né? Então, tanto faz se você desenha aqui embaixo, se desenha aqui, desde que você fale que isso é um vetor, já subentende-se que você está pegando todos, certo? Todos os segmentos orientados, né? Tudo bem? Então, ó, o vetor AB é igual a CD, é igual a EF, que é igual a esse V, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu chamo de representante na origem, tá? Ele é muito útil. Você vai ver, a maioria dos exercícios a gente pega ele porque é fácil enxergar as coisas, tá? Então, ele começa na origem, né? E termina num ponto aqui, nesse caso desse exemplo, ponto 5,5, né? Esse é o ponto 5,5, tá? Mas ele já representa todos os segmentos, ou seja, ele já é um representante do conjunto todo. Tudo bem? Então, esse conjunto que eu chamo de vetor, tá? Classe de equivalência. Então, continuando aí.
Aqui eu já falei tudo isso, mas vou ler, tá, de novo. Há apenas um único conjunto AB aqui nesse desenho. Né? Uma única classe de equivalência, ou seja, um único vetor aqui. Você enxerga um monte de coisa, mas só tem um vetor aí. Tá? Porque o vetor é o conjunto todo de todos esses caras aí, pensando em segmentos orientados. Tá? Todos os segmentos orientados estão dentro do mesmo conjunto, que eu estou chamando de vetor. Ele tem infinitos elementos. Quem são esses elementos? São os segmentos, todos equivalentes um ao outro. Tá? Ou seja, mesmo direção, sentido e tamanho. Geometricamente, podemos usar qualquer elemento, né, qualquer segmento, né, ou AB, ou CD, tanto faz, qualquer elemento para representar o conjunto todo. Por exemplo, a flecha denotada por V, que está aqui, ela é chamada de representante na origem, ela já representa o conjunto todo, então só ela basta, né? Chamada de representante na origem, porque eu estou partindo da origem, tá? Falando um pouco mais, representante na origem, olha um desenho aqui, vetor OP, tá? Então, é um vetor, então tem infinitos segmentos aí, tá? Então, vou falar do R2 ou R3, né? Ou o Rn, você pode generalizar para Rn, o desenho aí está no R2, tá? Mas você pode pensar em Rn, um vetor com n coordenadas, tá? Natural maior que zero, tá? Então, a flecha, olha, eu tô com uma observação geométrica, então eu estou chamando de flecha, tá? O desenho é de uma flecha, esse desenho vermelho, né? Então, ele é o representante na origem do vetor OP. Isso está claro, porque tem um O aqui, né? Para ver que é o representante na origem, tá? Eu poderia simplesmente pôr um nome para ele, como eu fiz no desenho passado, tá? Por um V. Nessas condições, podemos adotar, por enquanto, as coordenadas do vetor, né? O OP nesse caso, o V, sendo as mesmas de P. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Eu estou dizendo que esse vetor OP, ele tem coordenadas V1, aqui eu estou em R2, né? Então, V1 e o Y aqui é V2. Então, eu consigo localizar o vetor só falando onde ele termina, tá? E a gente está padronizando isso. Então, eu estou dizendo onde ele termina, que é o ponto final. Eu estou falando, isso é um vetor de coordenadas V1, V2. Então, você já sabe que ele começa na origem, tá? Então, pegando um representante na origem, eu só indico onde ele está, a localização, indicando as coordenadas do ponto final, tá? Isso é chamado de coordenadas do vetor, tá? Eu não estou definindo formalmente ainda, eu vou fazer mais para frente isso, quando eu falar de base, tá? Porque é um pouco mais complicado, porque assim, tem outras possibilidades para representar o mesmo vetor mudando esses números, tá? Não pegando esse ponto, outras formas de olhar para isso, tá? Mas a gente vai ver mais para frente isso, tá? Quando falar de base, mudança de base, mas por enquanto, tá? A gente está adotando isso. Estamos adotando, por enquanto, o ponto final sendo as coordenadas do vetor. Então, você já imagina o eixo X, o eixo Y, isso aí que vocês estão enxergando, tá? Da flecha vermelha aí. Isso aí, para quem sabe um pouco de base já, quando eu faço isso, eu estou considerando a base canônica, tá? É um tipo de base especial. Mas isso é o padrão, tá bom, pessoal, que eu estou fazendo aí. Continuando. Exemplo. Eu quero as coordenadas do vetor AB, onde o A é esse cara. Então, tem um A, que é 2, 1, né? Ó, 2, 1. Tem o A aqui. E tem um B que é 3, 2. 3, 2. Aqui é 2, né? E aqui é 3. B.
E o vetor está aqui. Tá? Vetor AB. Tudo bem? Enxergue ele aqui, ó. Eu não pus os números aqui embaixo. Eu chamei de XB, XA, mas simboliza bem o que eu estou dizendo. Tá? Então, vamos pegar como padrão representante na origem, tá? Representante na origem. Então, como eu posso escrever as coordenadas desse vetor? Então, um ótimo jeito é só pôr nos números do ponto final, né? Considerando o representante na origem. Então, olha só, transporta esse cara para cá. O que vai acontecer? Esse comprimento, que é xb menos xa, ele vem para cá. Então, o V1, que é a primeira coordenada aqui, né, do vetor, AB, representado na origem, a primeira coordenada dele, o V1, é isso aqui, xb menos xa. Certo? Porque esse comprimento vem para cá. Da mesma forma, esse comprimento que é YB, né, menos YA, ele vem para cá, ó. Vem para cá, certo? Esse aqui, que é o V2. Então, o V2, que é a segunda coordenada do vetor, representante na origem, é YB menos YA, né? Esse é o V2. Então, eu tenho que o vetor AB, esse cara, onde A é isso, ele tem coordenadas, é só subtrair, ó. Só fazer 3 menos 2, que dá 1, e 2 menos 1, que também dá 1. Então, esse cara aqui é 1, 1, tá? É isso. Então, eu fiz a conta aí, tá? Então, eu estou subtraindo, tá vendo? Ó, primeira coordenada do vetor é uma subtração. B menos o A. Tá vendo? A coordenada X aí. E a segunda entrada também é a subtração de B menos A. Mesma coisa, tá? Tudo bem? Foi o que eu fiz, tá? 3 menos 2. Que são as coordenadas aqui, né? Ó, 3 menos 2. 2 menos 1. Ok? Então tem esse cara aqui sendo as coordenadas desse vetor. Base canônica, mas é o padrão que a gente está usando por enquanto, tá bom? Então, falando de álgebra usual aí, álgebra usual do R2, R3, na verdade o RN, tá? Tô falando, não, coloquei R2 e R3, mas você pode considerar RN, porque isso se estende, né? Você pode, então, com a operação usual de subtração desses dois espaços, aquela, né, do ensino médio que vocês veem, então você pode falar que o vetor AB, você pode encontrar fazendo XB, fazendo o ponto B menos o ponto A. Por quê? O que é o ponto B? XB menos YB. O que é o ponto A? XA menos YA. Quando você subtrai, a operação usual do R2 é assim, tem outras maneiras de subtrair, outras definições, mas a usual é essa. Você está pegando um cara menos o outro, você faz este menos este, que está aqui, e esse menos esse, que está aqui. Que é o que a gente acabou de ver aqui, né? Que dá certo, certo? Para jogar na origem, tá? E representar facilmente, né? As coordenadas aí, representar o vetor, colocando as coordenadas do ponto final. Certo? Então, isso fica padrão. Isso aqui, ó. Tá? Como se estivesse fazendo ponto final menos ponto inicial. É isso, né? Aí você está pegando as coordenadas do vetor com o representante na origem. Tá? Pessoal, o exemplo aqui é em R2, mas você generaliza isso, tá? Isso aqui é no geral, para RN. Tudo bem? Só um exemplo embaixo que eu coloquei só 2 coordenadas, mas se fosse em 13, aparecer X, Y, Z. Tudo bem? E aqui na resposta também. Um outro exemplo, o vetor que começa na origem e termina na origem, na própria origem, o mesmo ponto, né? De R3, como que é esse vetor? Quais são as coordenadas dele? Esse 0, 0, 0. Certo? Porque você está fazendo o ponto final menos inicial. Você pode pensar assim, tá? Ok? Ponto final menos inicial vai dar 0, 0, 0. Né? Porque eles são iguais, o começo e o fim. Na verdade, qualquer vetor desse tipo, ó, por exemplo, A,
Vetor A é o vetor 00 do R3, né? Se o A estiver no R3, é 000, tá? Esse vetor é chamado de vetor nulo, tá? E as coordenadas, ó, em R2, por exemplo, as coordenadas são sempre 0, tá? O nome dele é vetor nulo. O vetor começa no ponto e termina no mesmo ponto, tá? Por exemplo, esse aqui, ó. A notação comum para esse vetor é o O ou o 0, tá? Com a flecha em cima. Melhor o 0, tá? Aqui eu coloquei O, tudo bem, faz sentido, porque são 2 pontos, mas aqui não é o O, tá? 0, tá? Chamado vetor nulo. Tudo bem? 0 com a flecha em cima. Então, esse aqui é esse vetor. Tá bom? Vetor nulo. Continuando. Agora vamos começar a aplicar o que a gente fez em segmentos, né? Primeiro, falando de norma de um vetor, tá? Norma euclidiana, que é a mais usada, tá? A que a gente aplicou nos segmentos também, tá? A gente viu que Pitágoras serve para desenvolver a fórmula. Quando a gente viu essa fórmula lá, a norma de um segmento era a raiz quadrada da diferença, né, do x ao quadrado. Isso vinha de Pitágoras, tá? Toda a discussão que a gente fez lá. Do y, né? Em R3 tinha o z também, em R2 parava aqui. Em R3 tinha mais. Na verdade, você pode generalizar para Rn, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, tem um monte, né? Até a última letra lá, a diferença. Só que, você pode pegar o representante na origem, né? E o representante na origem, o início do vetor é a origem. E como que é a origem? É um ponto. O ponto 0, 0, 0, certo? Em Rn tem n zeros. Aí, só que o início é o que entra aqui. Então, esse cara vai ser 0, esse 0, e assim por diante. Só vai sobrar esse cara que é justamente a coordenada do vetor, é o ponto final. A gente acabou de falar que o representante na origem, a gente pega as coordenadas sendo o ponto final. Então, esse cara aqui é a primeira coordenada do vetor, o x, né? Que eu estou chamando de V1. Então, fica V1 ao quadrado, né? Essa é a segunda coordenada que eu estou chamando de V2. Por que, pessoal? Por que eu não estou chamando de x, y? Tá? Alguns livros, alguns autores chamam de x, y. Eu estou mudando para V1, V2, porque eu já estou nessa intenção de generalizar para Rn. Se eu tenho um n muito alto, vamos extrapolar, falando n for 30. Acaba as letras, você usa o x, o y, z, t, w, acaba a letra, né? As letras. E aí eu tenho uma complicação de escrita, né? Então eu estou chamando para facilitar a generalização, eu estou chamando de V1 em vez de x, V2 em vez de y, no caso de vetor, tá? As coordenadas V1, V2, V3. Aí eu só ponho o VI, né? Que é identificando o i desde a primeira até a enésima, né? Ou seja, começa no V1, depois V2, V3, e eu estou somando, né? Esse é o símbolo da somatória, certo? Então eu estou somando, eu estou fazendo isso, ó. O que é isso aqui, né? Vamos limpar. O que é isso aqui? Isso é somatória de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais assim por diante, V3 ao quadrado, né? Porque sai daqui, dessa fórmula que a gente fez para segmentos. Só que aí o último cara é 0, né? Isso aqui é 0, isso aqui é 0, só fica o ponto final, que é o que a gente está adotando, as coordenadas do ponto final sendo as coordenadas do vetor. Ok? Então tá bom. Olha aqui, ó, o que eu estou falando. O vetor tem coordenadas V1, V2, V3 até Vn, e eu estou somando os quadrados dela, tirando a raiz quadrada para falar em norma do vetor. Isso tem a ver com o comprimento, né? Eu estou estendendo aquele conceito de comprimento, né? Comprimento de segmentos, eu estou estendendo para vetor, falando que o comprimento de um segmento
vai ser igual ao comprimento de todos. Então, eu posso falar em comprimento de vetor, né? É uma definição, na verdade. Tudo bem? Olha um exemplo aí. Pega esse vetor representante na origem. As coordenadas dele aqui coincidem com o ponto final. Tá? Como eu calculo a norma dele? Como calculo a norma? Usando essa fórmula. Acabei de ver, ó. O V1, que é esse cara, menos 1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, que é esse cara, ao quadrado, 2 ao quadrado. Tá aqui, ó. V3, que é o 4 ao quadrado. Esse 4 aqui, ó. Faz a conta, né? Claro que esse negativo ele vira positivo, né? Fazendo a conta aí por causa dos quadrados. Do positivo, você tem soma de caras positivos. Esse é o tamanho, ou intensidade, ou melhor ainda, quando se fala em matemática pura, chamado de norma euclidiana, né? A norma desse vetor aqui. Não se esqueçam que vetor, coordenadas, tem que pôr parênteses. Primeira coordenada, se estiver em R2, segunda coordenada, se estiver em R3, terceira coordenada, fecha parênteses. Sempre assim, tá? Notação usual. Segundo exemplo, olha esse vetor aqui. Está em R2, tá bom? Eu quero a norma dele. Norma. Ou tamanho. Tá? Alguns livros, alguns autores chamam de módulo. Então, o que é isso? Esse primeiro cara ao quadrado, ele está negativo, mas não vai importar, porque ao quadrado vai dar. E esse outro cara também ao quadrado. Então, vai dar 9 sobre 25 mais 16 sobre 25. Soma, né? Da fórmula isso, sempre soma, né? Aqui, ó. Tá, somando dá 25 sobre 25. Tira a raiz quadrada, isso aqui é 1, né? Dá 1, certo? Tamanho 1. Quando o vetor tem tamanho 1, a gente fala que ele é unitário. Uma definição, tá? Vetor unitário, o que é? Simplesmente o vetor que tem tamanho 1, normal, tá? Continuando, eu deixo como exercício aí. De novo, aqui eu pus o O, né? Mude para 0, tá? É o mais usual. Calcule a norma do vetor nulo. Fácil, né, pessoal? Se você já sabe de cara o que é a norma do vetor nulo, ótimo. Parabéns, porque muita gente não sabe o que fazer e nem lembra o que é vetor nulo. Muito bem. Deixa aí. Direção de dois vetores. Pessoal, vamos aplicar aquelas formulinhas da outra aula. Eu tinha segmentos, lá eu falava em segmento, né? Segmento e outro. Eu queria ver se eles são paralelos. Eu comparava os ângulos fazendo uma conta, né? Pegava aqui a diferença do x deste, dividia pela diferença do x do outro, né? Lembra? Era x... Não, era xd menos x, né? Pensando aqui cd, e pensando aqui, tanto faz, né? Se ele é orientado ou não, pensando aqui AB. Porque aqui eu só estou falando de direção, né? Então não importa a orientação. Aí a gente fazia assim, cara dividido por outro. A diferença do x. Delta x de um dividido pelo delta x do outro, certo? Depois a gente fazia a mesma coisa para o delta y. E via se dava igual ou não, tá? Mesma coisa, mas usando o y. A gente fez isso. Opa, y. A gente fez isso na aula passada. Só que aqui, lembrando, a gente está fazendo com vetores agora. Agora, o representante na origem, ele não tem esse ponto final, né? Porque esse cara tem coordenada 0. Na subtração, 0 não vale. Aqui também é o ponto inicial, desculpa. O ponto inicial é 0. Estou pegando tudo representante na origem, eu posso fazer isso. Para que eu vou complicar se eu posso pegar o cara na origem? Então, tudo isso some. Só fica as coordenadas do ponto final. Só que as coordenadas do ponto final coincidem com as coordenadas do vetor. A gente definiu assim, né?
Então, eu vou pegar a coordenada de um vetor, digamos eu tenho dois vetores, U e V, tá? Eu vou pegar a coordenada de um vetor, digamos V, o V1, e vou dividir, não, vou pegar do contrário, né, que é o que eu fiz embaixo. Tanto faz, na verdade. Vou pegar uma coordenada do U, digamos a primeira coordenada, e vou dividir pela primeira coordenada do V. Ver se dá igual do outro cara, tá? Se for em R3, além de X, Y, tem o Z também, né? Que vai mudar para um 1, o 2 e o 3, certo? O importante é ver se essas quocientes dão iguais. Se forem iguais, eu tenho paralelismo, né? Eu tenho vetores de mesma direção, ou seja, paralelos. Ok? Escrevi aí paralelos. Em algum lugar. Paralelos. Então, o que eu estou comparando? Esses quocientes. Pega a primeira coordenada do vetor U, divido pela primeira coordenada do vetor V. Eu tenho dois vetores. Depois, segunda coordenada do vetor U pela segunda coordenada do vetor V. Cuidado para não se confundir, hein, pessoal? Não pode pôr U em cima, V embaixo, depois trocar aqui por V em cima e U embaixo. Aí não pode, tá? Tem que seguir o padrão. Ok? Então, vocês sabem que dá problema se esses caras aqui embaixo forem nulos. A gente discutiu tudo lá em segmentos, vale a mesma discussão. Eu deixo como exercício, tá? Eu estou pegando isso aqui, faz sentido, a igualdade, quando os caras aí embaixo, né, V1, V2, etc., não forem nulos. E se forem nulos, o que acontece? Pensa lá, tá? Como exercício, tá bom? Então, tem as coordenadas de U, sendo o 1, 2 e o 3, só para finalizar a leitura aqui, e de V, V1, V2, V3 até Vn. Então, esses números aqui todos, né, eu estou colocando aqui, montando quocientes, né? Tá bom? E vendo se dá igual. Se der igual tudo, os vetores têm a mesma direção. Eu deixo como exercício isso que eu acabei de falar. Verifique os casos especiais. Quais são os casos especiais? E que eu tenho as coordenadas embaixo dos quocientes, né? Embaixo aqui, ó. Onde eu tenho essas coordenadas sendo nulas. Tá? E eu quero que você estude esses casos, né? Pensando nas possibilidades. A gente já fez para segmento, então fica fácil, só lembrar disso, né? Dar uma olhada. O I vai variar, né? Do 1, na verdade. Tem que arrumar aqui do 1 até o N, né? E eu quero ainda que você faça desenhos, tá? Ilustre essas situações para o R2 e também vai dar bastante trabalho, né? Você pensar nas possibilidades diversas, né? Colocando um cara só zero ou dois, né, nulos e vendo o que acontece, tá? Então, faz desenho em R2, depois faz em R3 também, tá? Eu quero exemplos e gráficos, tá? Então, pensem nisso aí, é legal, pessoal, para se envolver com a coisa. Pessoal, eu vou dar a resposta a esse exercício. O caso especial é o seguinte, se anular todos os denominadores, o que você vai ter? Você vai ter um dos vetores sendo o vetor nulo, tá? E aí a gente pega aquela definição lá que foi feita para segmentos, quer dizer, o vetor nulo é paralelo, ou seja, tem a mesma direção, que qualquer outro vetor, tá? Então, essa é uma definição. Trivialmente, a gente define assim, tá? Aí, o caso de um quociente dar 0 sobre 0. Você pode descartar, mas o que seria geometricamente isso? Por exemplo, no R2, o que seria? Seria os dois vetores serem ou horizontais, né? Paralelo ao eixo Y, ou paralelo ao eixo X, desculpa, ou verticais paralelo ao eixo Y. Pensem nisso, tá? Eu estou dando a resposta falando aqui, mas pense, não adianta, eu falo e se você não pensar direitinho, fazer um desenho aí, não fica claro, tá? Por isso que eu deixo como exercício. Claro, poderia fazer tudo, mas eu já fiz em segmentos, tá? É só você replicar a ideia.
Um segundo exercício aqui, na verdade, esse eu resolvo, é um exemplo, né? Peguei um vetor U em R3, um vetor V em R3. Eu quero que você verifique se eles são paralelos. Tá? Verifique se eles são paralelos. Bom, então, apenas essa coordenada aqui, V1, ela é nula. Como só ela é nula, devido a um caso especial que a gente já viu lá em segmentos, olha lá o caso especial, tudo discutido lá, tá? Devido a esse caso especial, a gente já sabe que eles não são paralelos. Então, eu estou nem estou pensando muito, eu estou pegando o que a gente já discutiu, padronizando aquilo, né? Falando, tem esse caso aqui, isso está acontecendo, então o caso afirma que não são paralelos, tá? Mas você também pode fazer de outro jeito, olha. Você pode inverter os quocientes, né? Aqueles quocientes que a gente acabou de ver no slide anterior, esses aqui, inverte eles, porque o que deu problema? Deu problema que zerou embaixo. Eu não posso zerar embaixo, né? Eu não posso falar em igualdades zerando embaixo. Eu inverto. E se eu inverter? Pessoal, pensem nisso, tanto faz. Se estão todos os V's em cima ou embaixo, ou vice-versa, tanto faz. Tá? Eu continuo com a mesma afirmação, que se todos forem iguais, eu vou ter paralelismo. Tá? Se tiver algum diferente, eu não vou ter. Tá? Tanto faz. Então, para sair desse problema de ter o zero embaixo, eu inverto tudo. Aí ele passa para cima. Ó. Eu estou invertendo, agora o V está em cima, tá vendo? Ok? Então, o que eu tenho? Pegando e substituindo, tá? Pega esses caras, né? O 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, substituo aqui. Tá? Eu vou ter isto, este. Só que esse aqui dá 2. Esse aqui também dá 2. E o primeiro dá 0, então tem essa diferença aqui. Então, não pode ser paralelo. Ok? Outro exemplo, verifique se esses vetores, esses dois, são paralelos. Mesma história, tá? Substituindo, esse é bem mais simples, né? Eu só substituo direto. Aqui eu estou deixando o V embaixo mesmo. Vou repetir que tanto faz, tá? Mas se o V estiver embaixo aqui, aqui também tem que estar, tá? Aí substituindo, né? Substituindo, quem que é esse cara? Esse é o U1. Quem que é esse? Esse é o U2. Esse é o V1 e esse é o V2. Substituindo aqui, ó, U1, 4, tá aqui. Né? V1. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Vamos ser mais práticos. Ó, pegando esse cara, dividindo por esse, e pegando esse cara, dividindo por esse. Vendo se eles são iguais ou não. É isso. Tudo bem? Você tem que perceber. É só dividir o primeiro do cara aqui com o primeiro lá, o segundo com o segundo. Se tivesse o terceiro com o terceiro. E assim por diante, tá? Aqui dá 2, aqui também dá 2. Então, eu tenho que são paralelos. Tá? Deixei mais um exercício bem simples. Tá? Em R3, outro em R3, pergunto se eles são paralelos ou não. Tá? Olha, eu coloquei uma coordenada 0 aqui, mas eu também coloquei 0 aqui. E aí? Por causa disso, não vão ser paralelos? Ou tem chance de ser? Depende das outras. Né? Tudo a gente já discutiu para segmentos, vocês vão tentar adaptar aí, tá? Esses casos com esses zeros aí, tá bom? Deixa como exercício. Já estou colocando a resposta aqui, mas faça a conta, verifique, tá? Agora, falar de sentido de vetores, tá? Para terminar. Sentido é a adaptação também do que já vimos, né? Ó, seguindo as mesmas ideias feitas para segmentos, estendemos esse conceito para vetores, afirmando que se esses quocientes, aqueles mesmos que a gente está fazendo, né? Estou considerando o de baixo não sendo zero, tá? Depois eu peço para estudar os casos especiais se ele for zero, né? Se esses caras forem zero, peço para estudar, né?
com I variando de 1 até N. Peço para estudar esses casos fazendo desenhos, tá? Pegando exemplos e fazendo gráficos, tá? Bem? Ilustrando, fazendo desenho. Tá, mas quando dois segmentos paralelos, eles têm que ser paralelos antes de mais nada para eu falar em sentido, né? Quando que dois segmentos têm o mesmo sentido? Quando esses quocientes são todos positivos, incluindo o zero, tá? Pode ser 0 igual a 0 igual a 0 igual a 0. Tá? Se eles forem todos positivos, eu já sei que eles são iguais, né? Isso eu já sei, né? Eu quero saber se eles são positivos, né? Eu já sei que eles são iguais porque eles são paralelos. Então, se eles forem positivos, tem o mesmo sentido, incluindo o zero. Caso contrário, ou seja, se eles forem negativos, sentidos opostos. Tá bom? Então, para finalizar, tá? Eu vou fechar aqui. Eu peguei esses dois vetores que eu falei agora há pouco, né? Com zero no meio, né? Certo? Verifique se eles têm o mesmo sentido. Pronto. Para verificar os sentidos desses vetores, antes dos vetores, né? Antes devemos verificar se eles são paralelos, tá? Isso eu já deixei como exercício lá, mas a gente já sabe que são paralelos, tá? E então, esse cara, 0 sobre 0, eu vou já falar, né? É o que a gente fez para segmento. 0 sobre 0 a gente descarta, porque ele aceita tudo, e só verifico o outro que sobrou, né? Então, eu vou dividir este por este, ou seja, menos 1 dividido por 2, que é esse cara aqui, né? Que dá menos meio. O outro é igual, então eu acabei resolvendo isso, né? Porque eu já estou mostrando que são iguais, né? Estou calculando os dois, já estou mostrando que são iguais, então claro que eles são paralelos, porque o outro é 0 sobre 0, né? Dividir este por este também deu meio negativo, então eles têm sentidos opostos. Por quê? Porque esses caras são estritamente negativos. Ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui hoje. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vocês permaneceram calados aí. Quer falar alguma coisa agora? Alguém não respondeu chamada? Marcos Gonçalves, Rafael de Souza, momento. Marcos Gonçalves, ok, coloquei aqui. Rafael de Souza Leodoro, ok. Vinícius Araújo, não, Vinícius Araújo está falando só do nome. Então é isso, tá bom, pessoal? Obrigado pela participação. E até semana que vem. Pode falar. Professor, nesse último exemplo que você falou, se nas duas razões que você falou, tivesse uma dado negativo e outra dado positivo. O importante é o quociente, né? Você está pegando quocientes. Se o número de cima é positivo e o de baixo é negativo, aí o quociente vai ser negativo, né? Para comparar sentidos de dois segmentos, você tem que ver se é positivo ou negativo. Mas o que? O quociente. Você vai pegar a coordenada de um vetor e a mesma coordenada do outro vetor. E vai dividir, ver se essa coordenada é positiva ou negativa. Isso para conferir sentido do segmento, comparar o sentido de um segmento com o sentido de outro segmento. É isso a sua pergunta? Desculpa.
Eu Não, entendi que a dúvida era essa, mas seu microfone tá meio ruim, mas eu não sei se eu entendi. não, a pergunta era que a primeira razão que o senhor fez, ela deu negativa, deu menos meio. Quer dizer, a primeira razão deu menos meio. A segunda razão deu menos meio também. Só que se a segunda razão desse meio somente, positivo. Uma negativa e outra positiva? Exato. Aí eles não seriam nem paralelos. Ah, entendi. É verdade. Aí não tem nexo falar em sentido, comparar o sentido se eles não são nem paralelos. Entendi, beleza. Entendeu? Ok, ótimo. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação. Até semana que vem. E resolva exercícios, hein? Tem exercício na lista já, tá? Além dos slides e dos livros que eu indiquei.